A música, por ser uma linguagem, participa de uma dimensão coletiva de uma determinada época. O som ele é percebido ao mesmo tempo como altura, intensidade, timbre e duração, e isso implica uma pluralidade de leituras possíveis. É preciso refletir a questão da utilização das sensações que um objeto musical nos causa, para uma compreensão que não nos deixe limitado a uma opinião fundada numa individualidade, o qual não apontaria questões pertinentes. O prazer musical é um órgão de percepção das qualidades do estético. Porém, nesse pacto com a subjetividade, a solução pode tender para arbitrariedades, que são inclusive frequentemente de índole extramusicais. Para subtrair essa percepção enfocada no gosto, é preciso colocar à frente do interesse estético um exercício de suspensão do juízo das rotulações musicais, pois a importância histórica do gosto pode ser questionada. Sensações e sentimentos são reais e estão intimamente ligados com a música. A partir daí aparece para nós dois problemas. O primeiro é perceber a música como mímese da interioridade humana e reprodução de sentimentos. O segundo aspecto é tomarmos os sentimentos como interlocutores exclusivos da música. Se fosse exclusivo da música a linguagem de sentidos passionais, a comunicação musical seria impossível. A música não está reservada ao campo do irracional, mas está numa significação que provém do próprio conhecimento do código musical, que exige uma audição aberta, atenta e sensível aos elementos complexos que somente em uma única escuta não conseguimos apreender. Daí o enorme perigo de dimensionar o fazer musical como um produto e não como arte. Qualquer obra artística sonora, por mais modesta que seja, se constitui e se comunica com outras esferas da sociedade, que superficialmente nada teriam que dialogar com uma obra musical. Entendemos que uma obra musical se torna e se tornará algo para além da sua essência inventiva. Ela pode se tornar um símbolo. A música, devido à sua complexidade mística de ciência dos sons, mesmo sendo maltratada como um pacote de entretenimento, nunca vai perder sua potência dinâmica de sugestionar e evocar. Nós podemos compreender a música, sentir nos nossos afetos e também aprender escutando num nível mais prático. O ouvido passivo e a escuta consciente do que se está ouvindo muitas vezes são formas de audição que trabalham juntas. Nossa atenção deve estar voltada para perceber que a música não vai perder da sua natureza a qualidade de gerar signos, que extrapolam sua análise como linguagem. O perigo são os filtros de qualificadores extramusicais, que interferem na estrutura interna do fazer musical. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte contexto. Seja na periferia ou no centro do fazer musical, acabamos nos deparando com aquilo que chamo de fetiche do folclore, ou seja, uma elite intelectual acadêmica delimita a um grupo de interesses circunscritos os parâmetros do que é ou não nacional, do que é ou não violonístico, do que é ou não guitarrístico, jazz, clássico, popular, de como interpretar, fazer uma careta e uma pose para cada acorde, etc, etc. No momento em que a música é ouvida tomando exclusivamente como ponto de referência uma vitrine virtual, ela passa a ser propagada por uma forma convencionada. Isso pode ser percebido por uma análise, por exemplo, socioeconômica, ou seja, a música ali realmente não importa, mas sim a relação de contatos, as possíveis trocas de interesses extramusicais, o preenchimento de currículo e uma gama inesgotável de adeptos da autopromoção da carreira, com prerrogativas de teses acadêmicas sobre miniaturas pessoais que pouco importam no escopo maior da música e do ouvinte. Não há empatia, mas o valor da música fica condicionado a cargo do mercado
sobrando a possibilidade da especificidade técnica daqueles poucos que se empenham em entender. Qualquer curioso que observa um livro de história vai perceber que a realidade de um sistema se reflete nas relações do homem com a arte. Esse fetiche do folclore traz à tona as instituições protagonizadoras dos interesses de pequenos grupos que demonstram o narcisismo coletivo fantasiado de nacionalismo. Porém, no meio de uma situação pandêmica, a qual todos nós estamos vivendo, em que a caixa de Pandora aberta afetou diferentes degraus, o que será da música no meio do show de Truman das redes sociais? Não somente na música, mas em diferentes áreas da atuação humana estamos sobrevivendo às munições de tiroteios das banalizações do patético. Criou-se uma caverna dentro da caverna que ainda poucos dentro da primeira vão conseguir enxergar. Isto se nós não formos extinguidos pelos apps, os aplicativos que farão serviço sujo dos agentes do fetiche e nos dirão sobre a vigília de uma complexa burocracia das carteiradas de uma autoridade do saber o que é ou não música, quem é ou não dotado da capacidade prévia de aprender, fazer e escutar. Refletir sobre empatia musical não é um escopo de pessimismo, mas seríamos ainda obsoletos e ingênuos não trazer à tona diante o fazer musical elementos de reflexão. Ao invés de ficarmos ainda estancados naquele papo de que a realidade virtual vai dominar o ser humano, essa dominação já era refletida na época de Nietzsche e de Heidegger sobre a questão da técnica, ou seja, já passou. A questão acima não é uma hipótese, é uma realidade que nesse ensaio trago à tona para que nós possamos refletir que em meio aos exclusivismos de pequenos grupos vazios da atuação, para além de suas delicadas fronteiras, a própria sensibilidade humana já entrou em agonia. E não precisamos ir longe, e para isto basta nós vermos o panorama político. Obrigado por você que escutou até aqui, minha gratidão, abraços e até logo.